Bom dia, amados, pedindo as bênçãos do Pai para todos vocês, que vocês tenham um dia muito feliz, muito próspero e com muita sabedoria, principalmente vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. Hoje nós vamos começar Mateus 26 e começando com uma pergunta: por que Jesus Cristo morreu no período da Páscoa? Vocês sabem o porquê disso? Se vocês sabem, vamos recordar. Se vocês não sabem, por favor, estudem comigo para que a gente aprenda e nunca esqueça. Então, vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Mateus 26, de 1 a 5. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Toda essa ideia de matar o cordeiro começou lá atrás no livro de Êxodos, quando houve as 10 pragas no Egito, e ele ordenou aos judeus que matassem cordeiros, tirassem o sangue e pusessem sinais em suas portas. E daí todos nós conhecemos também uma história muito famosa em que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque no lugar do cordeiro. No final, Isaque não foi sacrificado e Deus lhe apresentou o cordeiro para que fosse sacrificado. Então, existe uma simbologia por trás disso tudo para a gente pensar antes de responder essa questão. Por que é que Jesus morreu no período da Páscoa? E o começo da festa da Páscoa começou quando as pessoas daquela época tocavam algum cadáver. Então, se elas fizessem isso, elas eram consideradas impuras. O próprio Deus ordenou que se fizesse uma festa, e nessa festa haveria o sacrifício do cordeiro para purificar todas essas pessoas. Então foi assim que começou essa ideia da festa da Páscoa. Instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer do 14º dia do 1º mês. Siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Números 9, versículos 2 e 3. Nessa ocasião comerá o cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Números 9, versículo 11. Este capítulo começa relembrando o capítulo anterior, que diz: quando acabou de dizer estas coisas. Vocês se lembram que coisas são essas? Eu tenho aqui anotado para você. Jesus estava falando no capítulo 25, quando estava prestes a encerrar, sobre a natureza básica das 6 misericórdias. As misericórdias que todos nós deveremos praticar. E quais são elas? Primeiro, é a comida, dar alimentação a quem não tem, dar de beber a quem tem sede, a hospitalidade, dar roupas a quem não tem vestuário,
cuidados com os doentes e visitas aos presos. E ele vai muito além, dizendo que quem ajuda o próximo, ele receberá a vida eterna. E quem não ajuda o próximo vai receber o quê? O castigo eterno. Agora, eu acho que quem não sabe ainda o porquê da morte de Jesus na época da Páscoa, já dá para ter uma ideia. Que foi algo que era da vontade de Deus. Deus queria que Jesus morresse exatamente naquela época. Porque veja que Jesus já tinha escapado de outras mortes, até atentado, antes. E ele, através de parábolas, ele escapou muitas vezes de ser preso, porque ele sabiamente falava as palavras de Deus de uma maneira assim muito profunda, com uma verdade real, mas através de parábolas. Ele dava exemplos para falar de uma realidade muito séria. Vamos ver a seguir alguns exemplos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo. Lucas 4, versículo 29. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Lucas 4, versículo 30. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. João 5, versículo 18. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. João 10, versículo 39. Está falando claramente nas Escrituras que Caifás, que era aquele inimigo pessoal de Jesus, ele era o chefe dos sumos sacerdotes, quer dizer, uma pessoa de alta hierarquia dentro da igreja da época. Ele era bem próximo à dinastia herodiana e também ao Império Romano. Então, Caifás tinha muito poder, e não era um poder somente religioso, mas um poder político também. O que aconteceu é que Caifás controlava o templo. Quando Jesus anteriormente ele veio até o templo e viu o comércio que estava sendo realizado dentro da casa de Deus, o que ele fez? Ele virou as mesas, ele expulsou os cambistas do templo, e isso ofendeu demais a Caifás e aos sumos sacerdotes. Por quê? Por causa do comércio, porque eles tiravam dinheiro do povo. Eles tinham até moeda especial destinado a tirar dinheiro do povo, que o povo tinha que trocar aquela moeda para poder usar as coisas do templo. E aí, quando eles trocavam as moedas, eles perdiam muito dinheiro. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 12. A Páscoa era o momento exato em que Deus queria que Jesus morresse. Jesus já não estava mais evitando ser preso, ou fugindo, ou pregando em volta de Jerusalém. Não, ele estava ali aguardando e já tinha até avisado os apóstolos que ele ia ser preso, ele ia ser crucificado, ele iria ser morto. Então nós vamos ver que tudo isso faz parte do plano de Deus. E a presença de Caifás, dos sumos sacerdotes aí, deles matando Deus, eles estão representando a presença satânica aqui na terra.
E veja que antes, para se livrar da impureza, das atitudes pecaminosas, das atitudes satânicas, eles matavam o cordeiro, que era um animal. Mas desta vez, para eliminar toda essa necessidade de sacrifício de animais, toda vez que alguém ficasse impuro, cometesse um pecado, eles iriam sacrificar o cordeiro real. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1, versículo 29. Se Jesus rebelasse a essa morte, isso seria vitória para o Satanás. Mas Jesus, ao contrário daquilo que o povo não entendia naquela época, ele aceitou a crucificação. Ele aceitou ser morto por essas pessoas satânicas. E o que é que aconteceu com isso? Uma vitória total para Deus contra o Satanás. Porque Jesus carregou nos seus ombros o pecado da humanidade. E com a sua morte, dócil como um cordeiro, ele simplesmente venceu o Satanás. O Satanás deixou de ter poder sobre o ser humano. A não ser que o ser humano debanda para o lado do Satanás, aí sim o Satanás passa a ter poder sobre ele. Mas se o ser humano está com Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo como seu Salvador, aceita Deus como ser soberano, seu Pai, não tem como o Satanás o atacar, porque nós fomos banhados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, versículo 19. Aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, versículo 5. Agora nós temos a Páscoa real. A Páscoa celebrada com um Deus vivo. A gente não celebra mais Páscoa matando animais, imolando animais. Não, porque Jesus já veio no lugar do Cordeiro e ele se tornou o Cordeiro real que vive entre nós. Isso me arrepia de falar, gente. É uma coisa sublime. E foi uma coisa planejada por Deus para tirar essa influência satânica sobre nós. Veja que coisa maravilhosa, o Satanás não tem mais poder sobre nós. Então, a única coisa que nós temos que fazer é chegar perto de Deus e ficar lá. Não tirar os nossos pés do solo de Deus. Manter lá, que nada ruim pode contra nós. Um bom dia, paz no seu coração. Muito obrigada por estudar comigo. Fico muito feliz de saber que não estou falando sozinha. Que Jesus os abençoe. Paz.